Olá, bem-vindo ao canal. Eu quero dizer para você que eu estou em luto. Eu estou em luto porque a minha esposa, Carla de Siqueira, partiu para a eternidade, para viver na presença de Deus, aos 37 anos de idade, 1 ano e meio após a descoberta de um câncer raro de medula óssea, o mieloma múltiplo, me deixando, portanto, com os nossos 2 filhos, o Caleb, hoje com 6 anos, e a Suzana, com apenas 2 anos de idade. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com todas as pessoas que estejam enlutadas, com todas as pessoas que receberam também de Deus um não, como resposta às suas orações, e a todas as pessoas que aguardavam um milagre, mas esse milagre não chegou conforme esperado. A minha oração é que tudo que a gente vai compartilhar aqui possa ser usado por Deus para abençoar a sua vida. Assim que nós descobrimos o câncer na minha esposa, nós corremos atrás de todo o recurso humano que nos era possível. Além disso, e sobretudo, nós recorremos a todo o recurso espiritual que existe, porque nós oramos, inclusive nas madrugadas e ajoelhados. Nós fizemos várias vigílias, fizemos muitos jejuns, unimos oração de várias pessoas em inúmeras igrejas, não só na cidade onde eu resido, mas também em várias cidades do nosso Brasil, e inclusive chegou ao meu conhecimento em outros países, em outros continentes inclusive. Portanto, eu sei que havia milhares de pessoas pedindo a Deus pela cura da minha esposa. Eu sei, na verdade, que o fato da minha esposa ter resistido a esta dura enfermidade durante 1 ano e meio já foi um milagre do Senhor. Eu tenho vídeos aqui no canal, eu vou deixar no card aqui para que você possa acessar, como que foi um pouco dessa nossa luta, dessa nossa caminhada, que foi realmente muito intensa, muito dura, muito assustadora. Mas nos últimos tempos, a minha esposa foi encontrando uma fragilidade maior, e ela precisou ser hospitalizada em 2 ocasiões diferentes, sendo nessa última ocasião sendo levada à UTI, onde ficou 19 dias, sendo os 8 últimos deles entubada, até que finalmente então o Senhor a levou até a sua presença. Mas é verdade que até o último instante, mesmo que as circunstâncias fossem desfavoráveis, mesmo que o organismo da minha esposa não respondesse e correspondesse às expectativas, aos tratamentos, aos medicamentos, mesmo que toda a equipe médica utilizasse tudo que era possível e lutasse com todo o empenho em favor da preservação da vida da minha esposa, a gente continuava acreditando até o último segundo de que a sua recuperação era possível. Como se diz, enquanto há vida há esperança, enquanto o coração de Carla batia, eu ainda cria que o milagre era possível. Mas qual não foi a minha surpresa quando, ao terminar a oração que fazia ajoelhado ao lado da cama, ali no fim de mais uma noite, segundos apenas após terminar mais uma oração, eu recebi então um telefonema do hospital informando da partida da minha esposa. Eu sei que Deus não diz sim a todas as nossas orações. Eu sei que milagres não acontecem a todas as pessoas. A Bíblia nos informa que no tempo de Elias havia muitas viúvas necessitadas lá em Israel, mas apenas uma, em Sarepta, é que foi alcançada com um milagre. A Bíblia também informa que no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas apenas um, Naamã, é que foi alcançado e recebeu um milagre. No tempo de Jesus, havia inúmeras pessoas enfermas, inclusive que ficavam ali no tanque de Betesda, aguardando aquelas águas se movimentarem para que o primeiro que ali mergulhasse pudesse ser curado, mas ali apenas um, escolhido por Jesus, um paralítico, é que foi curado. Então eu tenho plena convicção que não são todas as pessoas que recebem milagres. Aliás, o que caracteriza um milagre é exatamente a sua raridade. O que caracteriza um milagre é exatamente a realidade de que ele não vai acontecer todos os dias, nem de todos os jeitos e nem a todas as pessoas. E eu compreendo isso perfeitamente porque se aqui na Terra nós recebêssemos todos os milagres que desejássemos, se por aqui todas as nossas orações fossem perfeitamente atendidas, isso diminuiria o nosso anseio, a nossa expectativa, o nosso desejo, a nossa necessidade, inclusive, de ir para o céu. Meu pai tem uma poesia que se tornou uma música, em que ele diz, em determinado momento, que se a terra fosse só boa e se a abelha desse só mel, todo mundo se acomodaria e ninguém queria ir para o céu. E a gente fica se perguntando o porquê de, depois de tanta luta, de tanto empenho, de tanta busca diante de Deus,
de apresentarmos a Ele um coração sempre contrito, de mostrarmos a Ele a nossa busca, a nossa fé que não se abalava em nenhuma circunstância, o porquê de Deus não ter nos atendido como desejávamos. A Bíblia nos dá algumas orientações em relação a isso, embora a gente saiba que os pensamentos e os caminhos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos, e a Bíblia também nos pergunta quem seria capaz de conhecer a mente do Senhor. Sim, Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas alternativas, Deus tem a sua vontade, que nós muitas vezes não entendemos. Às vezes passaríamos toda a vida aqui atrás de respostas e chegaríamos ao fim dela sem ter uma resposta. E a verdade também é que Deus não é obrigado a nos responder os questionamentos. A verdade é que Deus não tem que dar satisfação a ninguém, pedir licença a ninguém, porque Ele é o Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele é o soberano, porque Ele sabe o que faz sempre, porque Deus nunca errou com ninguém. E eu sei que eu não seria o primeiro com quem Deus cometeria alguma falha. Eu sei que Deus fez o que fez para estabelecer a sua vontade. Embora eu não entenda, mas eu aceito, eu me submeto, porque eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus permanece absolutamente e eternamente no controle de todas as coisas. A Bíblia nos informa que muitas vezes nós não atentamos para a realidade de que o justo é levado, muitas vezes ainda cedo, para ser poupado do dia mau. Eu creio que o fato da minha Carla ter falecido aos 37 anos de idade possa ter sido um livramento que Deus tenha dado a ela de dias piores e mais terríveis que poderiam vir à frente. Chama a nossa atenção o fato ali de Enoque, que não experimentou a morte, ter sido levado aos céus, ter sido arrebatado aos 365 anos de idade. E poderíamos pensar que isso é muito, mas na verdade, em se comparado a todos os outros que viveram naquela época, que eram 700, 800, 900 anos, 365 era pouco. Enoque devia ser, numa relação conosco hoje, alguém aí em torno dos 20, 30 anos de idade. E por que um homem que andou com Deus? Por que um homem que agradou tanto o Senhor, a ponto do Senhor levá-lo para a eternidade, morreu assim tão novo? Porque apenas alguns séculos à frente, alguns anos à frente, viria o dilúvio. Quem sabe para poupar Enoque daqueles dias maus e terríveis que viriam à frente sobre a humanidade, Deus o tenha levado. E muitas vezes Ele nos diz um não, porque Ele sabe que aquele caminho pelo qual Ele está nos conduzindo vai fazer de nós pessoas melhores. Você se lembra que Jesus, quando sofria agonia ali no Getsêmani, Ele orava insistentemente, repetindo inclusive as mesmas palavras diante de Deus, pedindo que lhe fosse passado aquele cálice do sofrimento, mas que sobretudo fosse feita em sua vida a vontade do Pai. E diante daquela oração do próprio Filho, que agonizava ali, em Deus, o Pai, lhe disse não. Porque o Pai sabia que aquele era um caminho pelo qual o Filho precisava passar, porque isso faria dele o Salvador depois. Faria com que Jesus recebesse o nome que está acima de todo nome e fosse adorado pelos séculos dos séculos. E eu me lembro também do episódio em que o apóstolo Paulo recebe um espinho na carne, e insistentemente, por 3 vezes, ele ora ao Senhor pedindo que aquele espinho fosse removido e Deus lhe diz não. Mas Deus não dá simplesmente um não seco para ele, vira as costas e vai embora, mas Deus diz ao apóstolo Paulo que a graça dele lhe bastaria e que o poder do Senhor seria aperfeiçoado na fraqueza de Paulo. Quando Deus nos dá um não, nós podemos ter certeza que Ele não nos desamparará, que a graça dele nos será suficiente para cada dia, que Ele continuará com a gente. Quando nós passamos por situações assim difíceis, como o luto, há alguns que abandonam o Senhor, perdem a sua fé, se enfraquecem no meio da caminhada, mas o meu pensamento em relação a isso tem que ser exatamente o oposto, porque se eu não correr até Jesus, eu vou correr para quem? É só Ele que tem as palavras de vida eterna. Se eu tentar me afastar da presença de Deus, que outro alguém, que outro lugar, que outro contexto poderá me abraçar, me acolher, me ajudar além do Senhor? Ninguém, ninguém. O nosso Deus é tudo o que nós precisamos. Eu tenho feito uma paráfrase com uma parte da oração do Pai Nosso e tenho dito que o consolo nosso de cada dia o Senhor tem nos dado hoje. Sim, é isso que tenho experimentado. Metade da minha vida foi vivida ao lado de Carla e hoje, você pode imaginar, eu tenho sentido falta.
eu tenho sentido saudade. Mas eu tenho sentido um conforto, eu tenho sentido um consolo, eu tenho sentido um acolhimento do Espírito Santo de Deus muito especiais. No culto de despedida da minha esposa, a nossa igreja ficou lotada. Havia centenas e centenas de pessoas ali. Foram dezenas de pastores presentes. Foram incontáveis mensagens que recebi nas minhas redes sociais de pessoas compartilhando da nossa dor e transmitindo carinhosamente palavras de conforto e de encorajamento. E eu tenho a cada dia então conseguido estar de pé porque Deus tem me posto de pé. Eu não sou um homem de ferro não, eu sou um homem de pó mesmo, eu sou um homem de barro, eu tenho as minhas limitações, mas eu sou um homem de fé. De ferro não, de fé. Eu tenho fé em Deus. Eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Deus não vai me deixar sozinho. Eu sei que Deus vai ajudar a minha vida na sua continuidade, na criação dos meus 2 filhos e em tudo mais que vier pela frente, inclusive no exercício do meu ministério. Eu fico pensando o que Carla tem experimentado hoje já na presença de Deus, e isso traz um imenso conforto e consolo ao meu coração. Embora aqui na terra Carla sofresse muitas limitações, embora ela sentisse dores todos os dias, embora ela chorasse diante das suas dificuldades, eu sei que ela está num lugar onde não existem mais dores, onde não existem hospitais, clínicas, internações. Ela está num lugar onde medicamentos não são necessários, onde a enfermidade não chega. Ela está num lugar onde não há tristeza, onde dos nossos olhos todas as lágrimas são enxutas, e um lugar onde ela desfruta da presença de Deus. Esse é o meu conforto, essa é a minha esperança. Eu tenho dito que eu não perdi a minha esposa, porque às vezes nós perdemos uma ou outra coisa e quando perdemos é porque nós não sabemos onde ela está. E quando eu digo então que eu não perdi a minha esposa é porque eu sei muito bem aonde ela está. Ela está no paraíso. Ela está na presença de Deus. Ela é uma bem-aventurada porque desde agora ela morreu no Senhor, para que ela descanse das suas muitas lutas e as suas boas obras a acompanhem. A vida de Carla foi para a glória de Deus e a sua morte também. A Bíblia diz que Cristo deve ser engrandecido em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. A Bíblia diz que se vivemos é para o Senhor que vivemos e se morremos é para o Senhor que morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E foi exatamente para esse fim que Jesus morreu e tornou a viver, para que assim ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. A palavra afirma que aqueles que vivem com Cristo, o morrer é lucro. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador Jesus, que virá um dia para transformar esse nosso corpo abatido, para que ele seja conforme o seu corpo muito glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Isso tem trazido conforto ao meu coração, saber com certeza que a minha esposa está hoje num lugar muito melhor do que este. Saber que ela será justamente recompensada por Deus, porque até o último instante ela manteve a sua fé firme no Senhor. Na véspera de ser entubada, enquanto conversava ali com ela no hospital, eu a perguntei como que estava a sua fé. E ela prontamente respondeu que a sua fé estava firmada no Senhor. Então estas foram uma das últimas palavras que ela pôde dizer, enquanto em passagem aqui nesta terra. E elas são suficientes. Ter a fé firmada no Senhor é tudo o que nós precisamos nessa vida. Eu quero que toda a experiência que eu, a minha família passamos, possam ser usadas por Deus para abençoar outras vidas. Que o Senhor possa confortar o seu coração, que o Senhor possa fortalecer o seu corpo, que o Senhor possa manter a sua coragem, que Deus possa renovar as suas forças, alicerçar a sua fé, que em meio às lutas você não desista, não desanime, que você prossiga firme e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de conviver com Carla durante 18 anos. Eu louvo a Deus porque, através da vida dela, o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu louvo o Senhor porque Carla foi uma salva em Jesus e hoje ela está na presença dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus continue confortando o nosso coração, nos dando graça, nos dando força, em nome de Jesus.